favor, doutor Navarro, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Cláudia. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. Vamos sentar aqui um pouquinho Vamos para a lá. gente conversar. Esse assunto, a gente vai ter ele bem detalhado em alguns momentos. E logo mais, o doutor Navarro vai ter a oportunidade de mostrar para a gente como é que é o jeito certo de esterilizar alguns alimentos para a gente não correr o risco de colocar na mesa coisas que, entre aspas, vão fazer até mal para a nossa saúde e a gente acha que estão fazendo bem, não é? É verdade, é verdade. Então vamos lá. Agrotóxicos. Todas as frutas e legumes que não são orgânicas têm? Uma boa parte, na verdade, Cláudia. Aliás, muito bacana essa pauta, tá? Acho que está na hora da gente começar a alertar o quanto a gente está ingerindo de agrotóxicos, sim. O Brasil é um país que, até alguns anos atrás, era o segundo em compras de agrotóxico para se usar nas lavouras. Hoje é o primeiro no mundo, né? Ultrapassando, inclusive, os Estados Unidos. É uma marca que não é boa, que não dá orgulho nenhum para a gente, nenhum. né? É o primeiro em compra de agrotóxicos. Na verdade, o agrotóxico usado dentro da legislação, Cláudia, aí é que está o problema, né? Existem legislações que dizem o quanto se deve usar e quais são os aditivos que quem vai utilizar, qual é o limite. E é aí que é o problema, porque primeiro que a legislação nossa permite agrotóxicos que já foram banidos em outros países, pelo seu grau de risco de toxicidade. O Brasil é mais liberal, aqui se permite mais de 1.200 tipos de agrotóxicos, em alguns países isso é bem mais limitado. E a legislação, quando não seguida, se seguida, os agrotóxicos corretos, na dose correta, o risco para a nossa saúde é menor. Tá? Agora, o que se concluiu é que 30%, um terço das frutas e legumes e verduras que nós consumimos está com o nível de agrotóxico acima do permitido. E é aí que está o perigo, Cláudia, porque aí a gente passa a ter um risco muito grande de consumi-los em quantidades excessivas e tem uma correlação com doenças, sem dúvida. Agora, quando a gente cozinha uma cenoura, um chuchu que está lá com muito agrotóxico, a gente mata esses agrotóxicos, joga fora isso ou não? Infelizmente não, Cláudia. É aí que, por isso a preocupação hoje da classe médica de estar alertando a isso, né? E outras entidades que também trabalham com esse foco. O agrotóxico talvez seja o mais difícil de se tirar do alimento. Alguns agrotóxicos ficam só na superfície, tá? Que a gente chama de agrotóxico de superfície, que você talvez passando uma bucha, né, no alimento que você for consumir com a casca. Tá? Então, se eu pegar um pepino, você tira a casca, alguns comem com a casca. O tomate você pode... o pepino com casca, nem na verdade nas porque cascas a casca a gente tem os nutrientes mais importantes. Tem uma quantidade boa de fibras, boa de fibras. Né? O ideal seria consumir com a casca, tirando o abacaxi, que não, que seria inviável, né? Mas com uma bucha, se você esfregar no alimento, às vezes você vê uma camada meio esbranquiçada na superfície do alimento. Isso é agrotóxico? Provavelmente. Parece até uma cera, às vezes, isso, né? Provavelmente tem algum grau de contaminação aí. Então, lavando com uma bucha, com um sabonete neutro, um sabão de coco, para poder desengordurar um pouquinho também. Depois, passando bastante água, para não ter a química do sabão. Mas você consegue eliminar um pouquinho. Mas muitos agrotóxicos penetram na polpa do alimento. E uma vez dentro do alimento, Cláudio, não tem jeito, ele não sai. Tem algum alimento mais contaminado que está sempre na mesa do brasileiro? Tem. Eu trouxe aqui, eu acho que uma lista, né, para a gente poder seguir. Eu vou fazer uma colinha aqui, porque eu queria dizer na sequência. Tá? A Anvisa publica periodicamente a lista, a Anvisa regulamenta alimentos e medicamentos no Brasil. E eles fazem, às vezes, a amostragem, né, em todas as lavouras, de norte a sul. Tá? E publicam aquelas onde foi encontrado um nível muito acima do que a legislação permite. Tá? A última publicação foi essa, do mais contaminado ou do que tem nas lavouras, a porcentagem delas que tem um nível de agrotóxico maior. Então, por exemplo, o pimentão foi o primeiro da lista. 95% das lavouras investigadas estavam com níveis acima. E daqui a pouquinho a gente vai explicar como é que a gente pode tratar esse pimentão e diminuir o impacto. Primeiro foi o pimentão, depois o morango, depois o morango, depois o pepino, o alface, a cenoura, abacaxi, beterraba, couve, mamão e tomate. Está na mesa do brasileiro. Está na mesa do brasileiro e sempre. Esses aqui são os preferidos. Na minha casa tem sempre. Tem sempre. Né? Então, a gente pode, sim, contribuir, descontaminar o alimento, Cláudia, é interessante.
descontaminar não é só tirar o agrotóxico, é tirar o risco de ter bichinho, de ter contaminantes, bactérias, fungos. Então, existe a higienização que a gente vai demonstrar aqui para descontaminar a parte de bichinhos, tá? Agrotóxico, eu vou dar uma orientação, mas infelizmente ainda é muito difícil retirar 100%. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, nós sabemos que comer tomate é bom, porque tem licopeno, é antioxidante, previne uma série de doenças. Daí, o que é melhor? Comer o tomate para contribuir com a nossa saúde ou não comer porque ele está contaminado com agrotóxico? Se a gente for ser honesto e ético, Cláudia, óbvio que a gente tem que comer. Porque é um alimento riquíssimo em antioxidante, licopeno, diminui a incidência de câncer de próstata. O que a gente tem é que lutar para que a legislação nos proteja. Porque não é uma obrigação nós, como consumidores, falar, então não vou comer porque está contaminado. Não, o correto é não ter a contaminação, né? Esse seria o correto, porque você tem que ingerir esses alimentos. São verduras, legumes e frutas muito bem-vindos à saúde humana. Então, acho que o foco hoje, a luta, é que as entidades que controlam, né, que o próprio governo, as próprias entidades que estão por trás, fiscalizem com mais intensidade, para que a gente tenha um alimento mais saudável à mesa. Do ponto de vista prático, opte sempre que possível por orgânicos. Eu não sei como é que pode se fazer para baratear um pouquinho, porque os orgânicos são muito mais caros. Eu acredito que um dia, Cláudia, acho que a questão do erro, as doenças ligadas à má alimentação estão aí. Tanto que hoje existe a especialidade médica nutrologia, né, que veio para suprir uma lacuna que estava um pouco vazia na medicina, né, que é entender o tanto de doença que você previne com a alimentação, com uma boa alimentação, e quanto a má alimentação te leva a patologias. Então, o que a gente precisa é ter uma legislação que dê para a gente a chance de ter o alimento saudável à mesa. Mas eu acho que isso vai acontecer, porque, na verdade, quando se coloca na ponta do lápis faz conta, quer dizer, o governo vai gastar muito mais com tratamento, porque vão vir doenças, né, decorrentes do uso em excesso do agrotóxico. Então, vai ser melhor baratear talvez ao ponto do alimentos orgânicos, fazer um subsídio para eles. Eu acredito que quem queira comer melhor, Cláudia, tem que ter incentivo. Se você vai no supermercado e tem o tomate convencional e o orgânico deveria ser mais barato. Por quê? Porque incentivar as pessoas a comerem melhor. E hoje, ao contrário, o orgânico é caro, porque são poucas lavouras, né? Então, acho que um dia, talvez, isso venha a ser uma preocupação. E o número de doenças ligadas ao agrotóxicos excessivamente é grande, doenças neurológicas. Isso está comprovado. Por exemplo, degenerações neurológicas, doenças como Alzheimer ou Parkinson, embora não esteja ligado direto ao agrotóxico. A metais tóxicos, já tem alguns estudos, embora tenha outras vertentes também dizendo que seria mais genético, mas a irritabilidade, dificuldade de concentração, dores de cabeça frequentes, podem estar ligados à parte neurológica e por excesso de agrotóxicos. Má formação fetal, doenças do fígado, cirrose, hepatite, gente, tão doenças sério, renais. Né? E as pessoas já sofrendo com todas essas doenças. E tem que ter uma providência, Cláudia. Tem que ter uma providência urgente. E eu achei bacana essa pauta para a gente poder dizer isso, né? Quer dizer, a classe médica está preocupada, a nutrologia está preocupada com isso. Eu acho que tem que ter, sim, uma preocupação triplicada, porque o Brasil hoje é o maior consumidor, o maior comprador de agrotóxicos do planeta. Agora, doutor, como é que a gente faz para amenizar, se é possível, o agrotóxico do pimentão, que é o primeiro do ranking? Tá. O pimentão, se você for usá-lo com a casca, você vai lavar com uma bucha, tá? Pode colocar em um detergente neutro, tá? Esfregar um pouquinho, tá? Tirar, passar uma água corrente depois bem abundante, e o que dá para amenizar um pouquinho é colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Para 1 litro de água e deixar por 30 minutos o alimento que você vai consumir ali. Então, a gente pode fazer uma descontaminação de germes, tá? Que a gente vai demonstrar com hipoclorito, com vinagre, para matar bichinho por 30 minutos. Para cada 1 litro de água, 2 colheres de sopa, tá? E depois deixar mais 30 minutos numa água com bicarbonato. Tá? Os alimentos que forem consumir com a casca, também fazer essa lavagem com uma buchinha, tá? É a maneira... Para o agrotóxico, basicamente, é essa lavagem com lavagem e mesmo. O bicarbonato, que pela reação bioquímica do bicarbonato com alguns agrotóxicos, ele vai desprender um pouquinho do alimento. Agora, não saia daí, porque daqui a pouquinho o doutor Navarro vai explicar como é que a gente faz na prática
a eliminação de bactérias, de bichinhos, de vários alimentos, mas do jeito correto, porque às vezes a gente acha que está fazendo da forma certa e não está fazendo. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de aprender aqui no Vida Melhor, viu? Eu estou conversando com o Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo, clínico geral, médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduado em bioquímica médica e em nutrologia. Os alimentos com agrotóxicos, eles fazem mal para a nossa saúde. No primeiro bloco, você comentou algumas doenças que estão relacionadas a ele. Acho bom a gente repetir, porque às vezes alguém ligou a televisão agora. A preocupação também é com quem lida com agrotóxico também, né? Quer dizer, as pessoas que estão próximas, lá na lavoura, né? Os lavradores, as suas famílias. O agrotóxico também pode, quando em excesso, contaminar o solo e ir para a água, né? E muitos sintomas podem estar ligados a excesso de agrotóxico. Irritabilidade, sensação de dor de cabeça. Existem relatos de crises convulsivas por excesso de agrotóxico, para quem tem a contaminação direta. Mas a degeneração cerebral, a gente tem a gente degenera o nosso corpo por oxidação. Nosso corpo vai oxidando com o envelhecimento. E os agrotóxicos podem potencializar essa oxidação celular, aonde ele vai se acumular. Alguns agrotóxicos têm preferência pelo tecido lipídico, ele se acumula mais no tecido gorduroso. Nosso cérebro é composto 80% de gordura, de lipídio. Então, ele vai para o cérebro. E pode trazer alguns sintomas e maior chance de degeneração cerebral. Doenças no fígado, porque o fígado também tem uma parte lipídica. Então, e o fígado é tudo que cai no teu sangue passa pelo teu fígado, Cláudio. O fígado tenta nos detoxificar. Ele tenta pegar uma substância que é tóxica e transformar numa substância não tóxica e eliminá-lo do organismo. A detoxificação do fígado depende também de uma boa alimentação. Você precisa de ter uma dieta bem equilibrada, rica em legumes, verduras, cereais, para poder detoxificar melhor. Mas o fígado sofre muito com agrotóxico, agora é uma lesões renais complicação, também. Porque assim, ter uma dieta rica em verduras, legumes, mas tudo contaminado, é muito louco isso. Na minha cabeça já deu um nó aqui. O ideal é que a gente consuma, então, alimentos Orgânicos seria a preferência, mas não temos orgânicos que supram... O que é o alimento hidropônico? Ele é cultivado em água, né? Mas ele tem agrotóxico? Depende de quem está, na maioria das vezes, não. Se tiver uma quantidade muito baixa. Porque o risco... Por que se usa o agrotóxico, na verdade, Cláudio? Porque quem planta não quer que nenhuma erva daninha, uma plantinha que vai interferir na plantação e vai invadir a plantação e vai minar o que está sendo plantado de nascer bonito, com uma quantidade correta. Então, se usa agrotóxico para matar plantinhas, ervas daninhas, que são os menos perigosos. Agora, o que o produtor não quer? Que tenha fungo na sua lavoura, que tenha bactéria, que tenha algum outro bichinho, algum parasita. Então, o agrotóxico, até certo ponto, numa quantidade pequena, que não é exagerada, ele traz chance do agricultor ter a sua plantação, vender em grande escala, né? E não ter problemas. O problema está na fiscalização. Né? Da quantidade do uso indevido, né, desse agrotóxico. Agora, o excesso vai estar sempre... Como é que eu sei que eu estou ingerindo excesso ou não? Né? O hidropônico, ele tende a ter menos necessidade de agrotóxico. Porque não vai ter erva daninha, ele é cultivado em água. A gente fez uma matéria e conseguiu ver direitinho como é que é produzido esse alimento. Vamos assistir juntos? Você vai ter a oportunidade de ver agora também. Pode soltar. A produção hidropônica ela é considerada sem o uso do solo. Necessita a fonte de água, mais algumas fontes de nutrientes. E com o uso de sistema protegido, que é o uso de estufas. O que é a estufa? Ela é com plásticos, com filmes agrícolas, né, que protegem contra os alimentos contra as chuvas, raios solares, né? E o fechamento lateral também é com telas anti-insetos. E com isso, os alimentos chegam nos supermercados ou na mesa do consumidor sem insetos e isentos de agrotóxicos. A hidroponia vem crescendo no Brasil aproximadamente há uns 15 anos. E a tendência é que ela cresça muito mais. Por que ela tem mais sabor? Porque ela tem, nutricionalmente, ela vai ter as quantidades ideais de cálcio e potássio que plantas no sistema convencional acabam não tendo. Ela recebe todos os fatores ambientais, como chuva, vento, insolação. E no sistema hidropônico a gente consegue controlar muito bem isso. Sendo assim, o produto final vai ter mais sabor e mais qualidade. A diferença entre a produção de alimentos orgânicos e alimentos hidropônicos é que a produção dos alimentos orgânicos ele é feita no solo e isento de agrotóxicos. E a produção hidropônica ela é feita na água com nutrientes.
Ambos os alimentos orgânicos e os alimentos hidropônicos são mais saudáveis e mais ricos em nutrientes do que o sistema convencional. Falando de valores, vamos ter como exemplo o valor de um pé de alface, que no sistema convencional ele varia de R$1 a R$1,50 o valor final. Sendo que o produto hidropônico, dependendo da região, ele varia entre R$1,80 e R$3. A água no sistema hidropônico ela é fundamental que se tenha qualidade, por isso que nós cuidamos delas com muito carinho. Nós fazemos a análise da água laboratorial, né? É uma vez por ano feita essa análise e periodicamente nós temos um aparelho que chama pH-metro, que ele faz a medição do pH da água. O que é o pH? É o nível de acidez ou alcalinidade da água. E da condutividade elétrica. O que é condutividade elétrica? É a quantidade de nutrientes que está dissolvido dentro dessa água. Falando de produção, o primeiro passo é você escolher uma semente de qualidade para o início da produção. O segundo passo é a utilização de um equipamento que faz a furação na espuma fenólica e, após isso, fazer sua semeadura na espuma novamente. Após isso, ela fica num local mais escuro, né? Por que ela fica num lugar mais escuro? Para que a semente tenha a quebra de dormência, né? Para ter o início da germinação dela. Ela é retirada desse local e levada para o berçário, né? Esse berçário ela vai ficar de 10 a 12 dias tendo seu pleno desenvolvimento inicial. Depois ela sai da fase intermediária e vai até a fase final. A fase final é um outro perfil com outro tamanho e espaçamento diferente. O espaçamento utilizado é 25 cm por 25 cm. Ela vai ficar mais aí durante 20 a 30 dias. Lembrando que a fase intermediária e a fase final, esses perfis, ele passa água, ele liga 15 minutos e desliga 15 minutos. Como que é feito isso? Vem através de uma bomba, tá? É um sistema de caixa d'água com bomba. Então sai a água, vem até os perfis, passa por todo o sistema das plantas, depois ele retorna novamente para as caixas d'água. Sendo com isso a gente tem um melhor uso da água. Em todas as fases de crescimento da planta é indispensável o acompanhamento diário de um profissional. Agora que a população já está sabendo um pouco mais do sistema hidropônico, ela pode estar adquirindo então um produto nutricionalmente bem balanceado, com qualidade e num sistema de produção sustentável. Olha o verdureiro! Olha o verdureiro! Olha o verdureiro! Bom aprender um pouquinho, né, sobre o alimento. Bom a gente saber como é que é produzido. Agora, qual é a garantia que o consumidor tem de que está comprando o hidropônico, como, por exemplo, esse que a gente acabou de ver na matéria, que eu vi que é uma produção cheia de cuidados, cheia de preocupação com a saúde do consumidor? Isso aí, exatamente, Cláudio, muito bacana isso, que a gente chama de garantia de origem do produto. Geralmente, todo produto que passa por fiscalização, que tem uma certificação. Então, ele vai vir embalado, ele vai vir dizendo onde ele foi produzido, qual é o endereço da fazenda, do sítio, de onde ele foi produzido. Tem alguns selos de inspeção que são carimbados. Passou por fiscalização. A chance de você ter um erro ali é bem menor, né? Porque geralmente são fiscalizados. Então, toma cuidado com o que você está comprando, aonde está comprando. Produtos que não têm certificação, que não têm embalagem definida, que vão te vender falando, não, esse aqui pode deixar que é bom, mas... Tá, se agora, eu tiver esses, problema. por exemplo, numa cidade pequenininha, numa cidade interior, que a gente compra numa banquinha, que a gente vê que é uma produção caseira mesmo, esse não tem problema, né? Porque ele não vai ter essa embalagem, não vai ter essa etiqueta, mas corre-se o risco, Cláudia. Corre-se o risco? Corre-se o risco. Mesmo numa porque... pequena produção, existe o uso do agrotóxico? Eu acho que numa pequena produção familiar, artesanal, não tem necessidade. Porque o volume é pequeno, dá para se controlar uma praga com mais facilidade. O problema quanto à plantação é para... De um produto que vai ter que ser vendido para vários locais, para várias cidades, né? Bom, no próximo bloco a gente agrotóxico. vai aprender tudo com o Dr. Navarro, como é que a gente consegue eliminar os bichinhos, os alimentos da forma correta. Mas eu tenho uma pergunta aqui da telespectadora, do telespectador, desculpa, Israel Roque da Silva, ele é de Caieiras, em São Paulo. Ele pergunta qual é o impacto, a gente não está falando desse assunto, mas eu acho importante, qual é o impacto do leite longa-vida, aquele de caixinha, para a saúde humana?
Não vejo um grande problema para a saúde humana. O leite de caixinha, ele passa por esterilização, e passa por um processo onde ele é descontaminado, que a gente chama de uma temperatura extremamente alta em poucos segundos, depois um resfriamento. Isso mata, geralmente, bichinhos, bactérias. Então, o leite que está dentro da caixinha longa-vida, ele não vem contaminado por, teoricamente, bichinhos. Agora, o que existe, alguns estudos, no leite humano, por exemplo, no leite materno, já foram encontrados vestígios de agrotóxicos. Tá? Então, ele pode contaminar o leite, a glândula mamária do ser humano. Se contaminar, se a vaca ingerir na sua pastagem o agrotóxico, ele pode estar contaminado de agrotóxico. Mas não tem nada nesse leite para ele, porque é um leite que dura mais tempo do que um leite que não é aquele leite que a gente compra, que é mais natural. Que é não o vou leite, falar marca, tá. né? Mas Entendi. que não é esse longa-vida, ele dura mais tempo, esse longa-vida que vem Dura nessa porque caixinha. eles colocam algum tipo... Porque com a descontaminação, a chance de ter um problema é muito pequeno. Mas eles colocam um conservante. Eles podem nesse leite. gerar uma e esse indústria usa conservante não faz mal para a saúde? Dependendo da quantidade. Se seguir legislação, não, Cláudia. Ok. Tá? Tem mais uma pergunta só e eu já vou para o intervalo. É da Cristiane Lamazares. Ela queria saber por que os alimentos orgânicos são menores. Beijo, Cris. Geralmente, primeiro, que eles... Eles aceleram um pouquinho com alguns produtos o crescimento do legume, da verdura, para poder atingir o tamanho adequado e vender mais rápido. Então, a plantação que não usa o agrotóxico tende a ter um tamanho menor, até porque você não estimula o crescimento acelerado com alguns produtos, tá? E provavelmente também pelo tempo em que se vai colher. Então, às vezes, na plantação orgânica, você não deixa o risco de contaminação ambiental, de ter uma larva, de ter um fungo. Então, eles tentam colher numa fase em que o alimento já está no tamanho mínimo e ele está nutricionalmente já bem desenvolvido. Ele tem a quantidade mínima de nutrientes. Então, agora, os muito grandes é que são preocupantes. Perfeito. O excesso de tamanho eu estou me lembrando do morango, né? Às vezes você vê um morangão grandão, é o segundo no ranking da lista dos que mais contém agrotóxico. E olha, eu vou falar para você, um morango orgânico, ele pode ser pequenininho, até mais feinho do que aquele grandão bonitão. Mas é saboroso, né? É saboroso. É outra história. Então, eu estou com o Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo, e ele vai nos ensinar agora quais são as diferentes formas da gente higienizar os alimentos. A gente tem aqui alguns produtos, esses produtos precisam fazer parte da nossa cozinha e às vezes a gente nem usa muito na cozinha, não é? É verdade. E a gente, com esses produtos, com essa higienização, vai garantir o quê? A eliminação de bactérias? A gente pode fazer 2 etapas, que eu aconselho geralmente até meus pacientes fazerem. Chegou do supermercado lá com a tua compra de hortaliças, daquela listinha que a gente colocou ali como suspeita. Primeiro, você pode fazer uma descontaminação de germes, de bichinhos. Tá, né? deixa eu só repassar a listinha para você saber, no ranking, quais são os alimentos mais contaminados por agrotóxicos. O primeiro, pimentão. Se quiser, pode até pôr a foto. É isso. Morango é o segundo. Morango. Pepino é o terceiro. Alface é o quarto alimento. Cenoura, o quinto alimento mais contaminado. Abacaxi é o sexto alimento mais contaminado. Beterraba. Aí depois vem a couve, o mamão e o tomate. Puxa vida, e a gente achando que tá fazendo grande coisa com aquele suco verde cheio de couve, né? Então vamos ver como é que a gente vai higienizar os alimentos, inclusive as frutas aqui. Eu vou deixar essas 2 maçãzinhas aqui do lado. Então vamos lá. Vamos pensar dessa lista aí, um que não tem problema, você não vai comer com a casca, é o abacaxi. O abacaxi tirou a casca, tá livre. Acabou, não precisa ficar preocupado. Não precisa passar por esse processo que eu vou falar aqui. Os outros todos, o que você faz primeiro? Passa numa água corrente, lá na pia. Os que tiverem casca e você vai comer com a casca, você vai passar uma bucha dessas convencionais, usa um sabão de coco ou um detergente neutro, mas entender que depois vocês vão ter que passar mais água para tirar o detergente. E pega, por exemplo, se fosse uma maçã, tá? E vai esfregar. Não precisa esfregar muito, porque senão vai machucar o alimento, mas esfrega, tá? De uma maneira moderada, tá?
para poder tirar o agrotóxico que está na superfície, se você for comer com a casca. Se você for Às tirar a vezes, casca... quando a gente passa, a própria unha já muda a textura Já da muda. maçã, Às vezes né? você Ela vê ganha se tem um outro brilho. alguma coisa estranha quando você vê uma película mais esbranquiçada. É, parece uma cerinha, né? Parece uma cerinha. Então você vai, porque se passa uma cera mesmo para brilhar, viu? é diferente. Você esfrega, tá? O que tiver casca com uma buchinha, só com água e um detergente neutro, ou um sabão neutro. Depois vai passar em muita água corrente para tirar essa química também do detergente e vai jogar primeiro num recipiente, para cada 1 litro de água, você coloca para descontaminar bichinho primeiro. Primeira etapa, lavei e já tirei agrotóxico com essa primeira buchinha, tá? E coloquei para cada 1 litro de água, mas é muito, então você pega um recipiente com 8 litros. Para cada 1 litro de água, você coloca 2 colheres de sopa de vinagre. Qualquer vinagre? Qualquer vinagre. Tá. Ou 1 colher de sopa para cada 1 litro de água de hipoclorito de sódio, tá? Ou você pode colocar também como alternativa 2 colheres de sopa de limão. O limão também, não é muito usado, também. tá? Mas é o mais prático, vai ter que espremer, né? O mais prático é o vinagre e o hipoclorito de sódio. Tá. Tá? Essas gotinhas que... Na verdade, é hipoclorito também, só que é vendido já em alguns supermercados, fica perto da gôndola dos... Tem um nome comercial X, mas está escrito hipoclorito. Ai, a gente nem percebe, né? É a mesma coisa. Compra com nome comercial e aí a gente usa... O hipoclorito mas é um hipoclorito. descontaminante, né? Que é a fórmula da água sanitária, mas tem que tomar muito cuidado, porque ela também é tóxica se usar em excesso. Agora, então, 1 colher de sopa. É 1 colher de sopa... Para 1 litro de água. Para 1 litro de água. Tá. Na embalagem fala até de gotinhas, né? Da quantidade de gotinhas para cada litro. Eu tô falando assim de um modo genérico, mas dá uma olhada no fabricante, que tem hipoclorito mais concentrado. Tá. Siga a dose do fabricante para cada litro de água, pode ser em gotas também. E deixa de molho quanto tempo? 30 minutos. 30 minutos numa água filtrada. Numa água filtrada, sim. Seja alface, seja... Os que forem de casca, passa a buchinha primeiro, deixa 30 minutos, tá? Ok. Depois retira e você vai... Aí, o que dá para tentar, para amenizar um pouquinho agrotóxicos, quando o agrotóxico penetra na polpa do alimento, é complicado, porque ele fica lá dentro. Qual é um alimento que normalmente tem agrotóxico penetrado na polpa dele? Olha, o morango e o tomate pode ter uma quantidade maior, tá? Mas o que você pode fazer? Depois que fez isso, tirou da água, né, que estava lá com hipoclorito ou com vinagre, passa novamente numa água corrente, tá? Um pouquinho, para tirar um pouquinho do hipoclorito, tá? Aí faz o mesmo processo para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa, vamos mimetizar, deixa eu deixar aqui 1 colher em de cima. sopa de bicarbonato. De bicarbonato de sódio, que você compra em qualquer farmácia. Isso agora vai servir para tirar o quê? Diminuir o impacto do agrotóxico. Esse é mais específico para agrotóxico, tá? Eu vou colocar 1 colher de sopa, você vai, mexe, tá? Deixa ficar bem homogêneo, tá? Porque alguns agrotóxicos, eles têm um pH... quando você alcaliniza a água, o bicarbonato ele deixa a água alcalina. Eu posso colocar o alface nessa água, por exemplo? Depois Aí, que eu já deixei de molho naquela aguinha? Isso, exatamente. Aí você vai, porque... Ele não murcha, não vai acontecer nada com Não, ele não vai murchar. O que acontece que é chato com o bicarbonato, ele vai deixar a folha um pouquinho mais amarelada. Tá. Então, só isso que não é muito bacana. Para alguns, não. Não muda a característica visual, tá? Mas para o alface, geralmente, ele pode deixar para couve, que está nessa lista. Amarelada, mas não murcha. Não, murcha não. Ela vai ficar se você for consumir logo em seguida. Tá. Aí, se você for guardar na geladeira muito tempo, acaba murchando um pouquinho. O ideal é para consumo logo. imediato. Porque a água alcalinizada, ela, por uma reação bioquímica específica, ela faz o agrotóxico soltar um pouquinho do alimento. Aquilo que está na superfície. Né? O que está na polpa é que é mais complicado. Mas é uma maneira interessante de diminuir o impacto. Descontaminou o bichinho, né, germes, depois contamina um pouquinho o agrotóxico com bicarbonato. Perfeito. Eu agora, só para fugir, vamos fugir um pouquinho do assunto, mas eu tenho uma pergunta. Aqueles lactobacilos que dizem que ajudam nessa quantidade de agrotóxicos que a gente... Eles realmente ajudam? A gente deve consumir? A gente tem linhas de defesa, né, Cláudia? Graças a Deus a gente tem esse direito. Então, a gente tem... Qual que é o primeiro via de acesso de qualquer coisa que vai entrar dentro do teu corpo? Ou vai entrar pela pele transdérmica, ou vai pela inalação, ou o agrotóxico para nós consumidores, para quem está lá na plantação, passa pela pele, ele absorve, tá? Mas nós que vamos ingerir é pela boca. Então, o alimento vai chegar lá no seu intestino para ser absorvido. A nossa flora intestinal, ela ajuda a diminuir o impacto, ela tem também, um dos objetivos dessa flora, é ajudar a diminuir o impacto de substâncias tóxicas. Porque a gente passa pela nossa boca, Cláudia, 20 toneladas de alimentos durante a nossa vida, em média.
considerando uma pessoa vivendo até os 70 anos. Só que junto com os alimentos vem as tranqueiras, vem o agrotóxico, vem o corante, vem o conservante, que não tem como evitar, mas eles vão vir juntos. Então, a nossa primeira defesa é uma flora chamada probiótica, com lactobacilos, que vão lutar para sobreviver no meio, evitando que as bactérias ruins proliferem. Então, elas nos defendem, na verdade. Tá? Existe uma diminuição do impacto de substâncias tóxicas por uma flora bacteriana bem desenvolvida. Então, se a gente estimula o crescimento delas, é bem-vindo. O que estimula? Você ingerir mais fibras, né? O que a gente chama de pré-bióticos, algumas fibras fazem esse papel, e os próprios lactobacilos. Que são os probióticos. São os probióticos, que você pode ingerir. Mesmo aqueles em cápsula que a gente consegue encontrar em alguns lugares. Sim. Aliás, esses em cápsulas, eles passam pelo estômago sem ser destruído. Porque a acidez do estômago destrói 90% dos lactobacilos que estão acrescidos no alimento. Vão chegar alguns vivinhos lá no intestino. Quando você toma em forma de suplemento, em cápsulas, procure o teu médico, existem algumas contraindicações, raríssimas, né? Raríssimas, mas a maioria vai ter sempre o benefício, é uma ajuda extra. E ingerir o alimento enriquecido com probiótico também. É muito importante. Hoje a indústria está investindo muito nisso. Alimentos enriquecidos. E ajuda a diminuir o impacto, tá? Mas não diminui totalmente a absorção. A gente vai fazer tudo isso. Ajuda na imunidade. No possível, consumir alimentos orgânicos e batalhar mesmo para que esses alimentos sejam subsidiados, os que tenham qualidade, os que são mais saudáveis, para que a gente tenha mais saúde e qualidade de vida. Bom, doutor Roberto, eu adorei o nosso papo. Eu que agradeço. Quero te convidar para voltar mais vezes. Será um prazer. E foi muito bom. Divulgar a saúde é sempre bom. Muito obrigada, Divulgar viu? a nutrição como primeiro remédio é fantástico. Ótimo. E olha, se você quiser um contato, fazer um contato com o doutor Roberto, manda um e-mail para a nossa produção que a gente chega até ele. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Cláudia. Obrigado.